juntos. Nós vimos, né, que teologia é o estudo da revelação de Deus para a humanidade, que é a Escritura Sagrada. Lá no primeiro encontro nós já definimos muito claramente que estudar teologia, como nós estamos fazendo agora, estudar teologia, de repente num curso, né, numa faculdade, nós estamos falando de estudos diferentes. Quem estuda na faculdade hoje vai estudar ciência das religiões. E aqui nós estamos estudando teologia, ou seja, estudando acerca de Deus no instrumento que o próprio Deus deu para nós através da sua providência, que é a Escritura Sagrada, não é? E nós vimos, a partir da Escritura Sagrada e também da revelação geral que está em nós e ao nosso redor, que o ser humano ele é um ser essencialmente religioso. Deus colocou a eternidade no nosso coração sem que a gente saiba discernir exatamente o que seja isso, mas Ele colocou. É uma intensa necessidade que nós temos de conectar com o sagrado. O problema é que o ser humano, por conta própria, ele não pode descobrir quem é Deus, a não ser que Deus se revele. E Deus se revelou no passado de diversas maneiras: sonhos, visões, através dos profetas, mas na plenitude do tempo, Deus se revelou a nós através do seu Filho Jesus, que é a expressão exata do seu ser. Daí, naquela noite maravilhosa, nós conversamos por que as revelações cessaram. Entendeu? As revelações cessaram, porque o que Deus tinha para revelar a nós, revelou em Jesus Cristo. Cristo é a expressão exata do Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. E a Escritura Sagrada é para nós hoje exatamente essa revelação. E o que cumpre a nós hoje, para nos alimentarmos dessa revelação, é justamente estudar a Escritura Sagrada, né? E para isso, a gente não pode ter preguiça. Porque às vezes alguns estão querendo ver coisas, mas não estão dispostos a meditar na palavra de Deus, que é a revelação do Senhor. E aí, na revelação de Deus, que é a Escritura, Deus é apresentado para nós como um ser puramente espírito, de infinitas perfeições. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito de verdade. E Deus é descrito na Escritura, claro que Ele não é dissecado na Escritura, mas Ele é apresentado de forma que a gente possa entender, e na medida que a gente consegue entender, Deus é descrito a partir dos seus atributos, né? Justo, amor, o que mais? Verdade, fidelidade, bondade, misericórdia, soberania, onipotência, onipresença, onisciência e tantos mais atributos e nomes também que vão revelar quem Deus é para nós, não é? De forma que a gente entenda, sempre lembrando que Deus se revela para a gente como um pai ou uma mãe, um adulto vai conversar com uma criança pequena. Você precisa simplificar o seu discurso para que a criança entenda. Senão, conversar com ela como você conversa com outra adulta, ela não vai entender. Então, a Escritura Sagrada revela Deus para nós de uma forma que a gente consegue compreender. Mas, claro, Deus é um ser infinito, infinito em suas perfeições. Beleza? Então, até aqui vimos o ser de Deus. Depois, na última quarta que nós nos encontramos, nós estudamos as obras de Deus, que começa quando? Quando Deus começa a trabalhar? Isso mesmo, na eternidade, quando Ele concebe, né, lá na economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, concebem os decretos divinos, ou seja, planos ou propósitos eternos, nos quais pré-ordenou todas as coisas que acontecem. Lá na eternidade, Deus, por sua infinita sabedoria, pelo seu santo conselho da sua vontade, Ele decretou todas as coisas, todo o mundo da história. E aí, dentro desses decretos, nós temos esses três aspectos, ou três etapas,
que nós já vimos a primeira delas, que ainda na eternidade Deus elegeu. Deus fez a eleição. Eu não vou conversar mais sobre isso com vocês, porque no nosso último encontro a gente já conversou até acho que 9h30 da noite sobre esse assunto que sempre desperta muita curiosidade. Vocês viram que não é difícil de entender, é muito mais difícil de aceitar que Deus de fato Ele elege para salvação, Deus elege para perdição. Não descarta a vontade humana, há um aspecto volitivo, mas essa vontade humana é apenas uma resposta àqueles decretos eternos que Deus já pré-ordenou a partir da sua santa vontade. E aí, se a gente ficar chateado com qualquer coisa, aí a gente, com muita humildade no coração, deve ler a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 9, em que Paulo pergunta, né? Acaso o vaso vai perguntar para o oleiro por que me fizeste assim? Né? A verdade é que Deus faz como Ele quer fazer, Ele é o Senhor. Né? E aí, dentro dessa obra de Deus, que Ele decreta, elege, agora Ele vai executar esse plano, que até agora estava só na categoria de projeto, de decreto. Agora Ele vai criar. Hoje nós vamos ver esses dois aspectos, ou essas duas etapas, a criação e a providência. Deus que já decretou, Deus que já elegeu. Agora, no estudo de hoje, nós vamos ver esse Deus que cria e esse Deus que provê. Beleza até aqui? Tranquilo, gente? Os meus alunos estão firmes, né? Vamos lá? Hoje não é tão complexo, não. Hoje, comparado à última quarta-feira, nós vamos bem tranquilos aqui, porque são assuntos que a gente sempre fala aqui na igreja. Se você fez o discipulado, é o primeiro capítulo do módulo Evangelho, né, que é a criação. Então, você já vai nadar de braçada aqui nesse capítulo que nós vamos estudar hoje. Vamos lá então. Criação. Não tem como a gente falar de criação sem abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, e ler esse primeiro capítulo até o capítulo 2, versículo 3. Vamos lá? Pega sua Bíblia aí e vamos ler Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3. Eu vou começar aqui com o Adilson. E cada um lê um versículo, pode ser? Começa com a Lu, Adilson, Henrique e assim por diante. Se não quiser, eu passo para frente, tá bom? Versão que tá. Leia na sua versão, tá? Versículo a versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas. Haja água no firmamento. Separe águas de água. Fez Deus a expansão, fez a separação, as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que havia sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento dos céus, toda tarde e manhã. Disse também Deus: as nuvens das águas debaixo do céu, um só lugar, que apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mar, e viu Deus que isso era bom.
Pode ser que não. Ah, não vai? Querendo ler? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Alguém vai? Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra. 18. Para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: jovem-se as águas, e enxame-se as igrejas, e põe as águas sobre a terra subitamente os céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que eram da terra, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as águas segundo as suas espécies, e viu que isso era bom. Então Deus nos abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem bem pelo chão. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede, fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas elas que dão sementes, e se acham feliz de toda a terra. Todas as árvores de que há fruto, e dele semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há flores do vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. Assim foram acabados os céus e a terra, todo o seu universo. E havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que Deus criará e se fizera. Muito bem. Então nós lemos aqui juntos o relato, que depois, agora no capítulo 2, você vai ver que há a mesma narração, a mesma história sendo contada, mas dando um privilégio específico aí para a criação do homem e da mulher. E aí vai narrar especificamente Deus forma do pó da terra, forma, sopra, né? E assim por diante. Toda essa narração e o que a Escritura vai falar de forma global, lembrando que a teologia sistemática, o grande benefício do estudo dela é justamente olhar para o mesmo tema
à luz de toda a Escritura. Então, um trabalho sistemático para poder encontrar o que a Bíblia diz acerca de tal assunto. E sobre a criação, de forma geral, a criação vai ser descrita como a execução dos decretos eternos de Deus. Luiz Berkhoff, que é um teólogo que nós estudamos bastante no seminário, ele diz que a criação é aquele ato de Deus pelo qual ele fez o mundo e tudo que nele existe, parcialmente sem uso de material pré-existente, parcialmente do material que é por sua própria natureza adequado para a manifestação da sua glória. Ou seja, a criação é um ato exclusivo de Deus, pela sua própria vontade, em que ele manifesta a sua glória, em que ele se apresenta, em que ele torna visível e compartilha a sua grandeza e o seu poder. A criação é uma obra do Deus triuno, a partir de um ato livre da sua vontade e não de necessidade. Vamos lá. Deus criou porque quis, não porque precisava. Deus em si é suficiente, completamente suficiente. Deus não criou todas as coisas como se alguma coisa lhe faltasse. Ele não estava entediado e resolveu criar o universo para poder se entreter. Tá? Então Deus é absolutamente suficiente nele mesmo. E quando ele cria todas as coisas, ele cria por sua própria vontade, cuja finalidade absoluta, nós vamos ver daqui a pouco, é manifestar a sua glória. Mas a criação, ou a doutrina da criação que a gente estuda, é o princípio e a base de toda a revelação divina e é também o fundamento de toda a vida ética e religiosa. Aqui eu quero chamar sua atenção para esse parágrafo. A criação, ela é a base de toda a revelação divina, ela é o princípio e a base. Sem a doutrina da criação, não tem como entender quem é Deus, nem quem somos nós. Sem a doutrina da criação, nós também vamos perder todo o fundamento da nossa vida ética e religiosa. Como assim, pastor? Se nós formos um acaso, se nós somos algo que espontaneamente surgiu, sem nenhuma inteligência, sem nenhum propósito, sem ninguém que ideasse, né? Se nós não fôssemos ideação de nada e nem de ninguém, foi um surgimento espontâneo, como algumas correntes teóricas querem afirmar, a nossa vida ética e religiosa iria para o espaço. Porque se não existe nada e nem ninguém, a ética vai se tornar apenas conveniência e ela pode ser mudada a bel prazer. E a vida, a ideia de propósito, de transcendência, aquela ideia de onde eu vim, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, ela simplesmente se perde. Porque nós vamos virar o quê? Nada. Um ponto, um grão de areia no espaço que está aqui, foi embora e acabou. Nossa, pastor, mas às vezes eu ouço isso. A gente ouve isso bastante, muito mesmo. Porque como a ética secular, ela é essencialmente materialista que eu digo, não estou falando de dinheiro, ela só pensa na matéria, é só o que existe, é o que é possível ser levado para o laboratório, testado, examinado, avaliado. Então, quando se olha para o ser humano hoje, e é muito que se pensa, né, porque faz com que todos os padrões éticos e morais caiam por terra, porque se não existe Deus, eu posso fazer o que eu quiser. A gente tem ouvido bastante isso. Aproveite a sua vida, porque você é apenas um grão de areia que daqui a pouquinho, que mora no planeta, que é um pontinho azul, numa galáxia, no meio de 200 bilhões de outras galáxias. Ou seja, é aquela ideia tão diferente de muitos séculos atrás, em que Deus era o centro de todas as coisas e o ser humano, a manifestação da sua imagem na Terra. Hoje, a ideia é justamente descentralizar Deus, descentralizar o ser humano e tornar tudo como parte de carbono. É carbono, é matéria. O ser humano é só mais uma espécie no meio de tantas espécies. O nosso planeta é só mais um planeta no meio de tantos outros planetas. Ou seja, não há valor em nada. Nada tem valor. O que tem valor então? Hoje e agora. Hoje e agora. Ou seja, faça então tudo que você tem vontade, realize os seus sonhos, satisfaça
apagar das luzes, não existirá mais nada. Por quê? Porque nós retiramos a doutrina da criação. Agora vamos colocar a doutrina da criação? A doutrina da criação vai dizer que existe um Deus eterno, que não tem início nem fim, que lá na eternidade Ele já decretou, né, a criação, a providência, elegeu o seu povo, que depois de criado, né, Ele está provendo e cuidando para que a sua criação permaneça até o desfecho da história como Ele se quer, e nós somos parte integrante desse grande propósito. Nós somos feitos por Ele, pensados por Ele, cuidados hoje por Ele e detentores de uma promessa ou de promessas vindas dele para o nosso futuro. Logo, o que eu faço hoje é importante. Como eu me relaciono com a minha esposa, como eu crio os meus filhos, não é? Como eu exerço os meus dons e talentos no meio da minha igreja, como eu vivo em sociedade. Por quê? Porque eu não sou fruto do acaso. Então, olhem, a criação ela é o princípio e a base de toda a revelação, porque a partir dali é o pontapé inicial que Deus diz, haja luz, e as coisas começam a acontecer, e é também um lugar, é a base fundante da nossa vida ética e da nossa vida religiosa. E essa criação começa quando? Quando a gente localiza essa criação no tempo. O que é engraçado é que o texto começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A ideia de no princípio é a primeira menção da ideia de tempo, de cronologia. Deus está na eternidade, Deus é eterno. O que é isso? O que é eternidade? A gente pode ter algumas definições. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Aion, que são os termos diferentes que a Bíblia apresenta. Não, o tempo de Deus é eternidade, e eterno é algo que não passa, sempre é. Não tem sucessão de tempo, mas são eventos eternos. Toda explicação, para mim, fala nada, porque eu não tenho ideia do que é ser eterno. Porque eu nunca existi fora do tempo. Quando Deus vai criar todas as coisas, Ele cria junto com todas as coisas um negócio chamado tempo. Quanto tempo tem Deus? Tempo tem nós. Porque quando Deus cria o mundo, Deus cria o tempo. No princípio de tudo. No princípio de todas as coisas, inclusive no princípio do tempo, Deus criou céus e terra. Ou seja, nós estamos aqui hoje, nós vamos pautar sobre a criação da terra. Nós não vamos nos preocupar com a criação do céu, mas tem também a criação do céu. E não é céu que eu estou dizendo aqui, céu, as estrelas. Não. Isso aqui também já está dentro da ideia material. Não é? Das galáxias, das estrelas, dos planetas, não. Aí nós estamos falando de terra também. Não é? Quando eu falo de céu, eu estou falando dos seres angelicais, a realidade espiritual e tudo mais. Nós não vamos entrar nisso hoje. Mas também aqui, tudo isso é criado. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, o capítulo 1 de Gênesis está dizendo que ali é o start de tudo. É óbvio, meus irmãos, que o livro de Gênesis, Moisés que escreveu, ele foi iluminado, inspirado pelo Espírito Santo para escrever. É óbvio que não é um livro que se propõe a falar da gênese humana. Mas como assim, pastor? É lá que vai falar da criação do ser humano? Fala também, fala da criação de todas as coisas, mas o principal objetivo de Moisés ao escrever Gênesis não foi relatar a criação da humanidade. Quantos capítulos nós temos falando sobre a criação da humanidade no livro de Gênesis? Quantos? 2. Que é um que falou como a gente viu, e depois o 2 que vai falar de uma maneira mais específica da criação de Adão e Eva, e como os dois, né, são gerados enquanto família. O capítulo 3 já falta a queda. Agora, vem cá, o que ele vai gastar a maioria do livro falando? Sobre quem? Sobre quem, gente? Vamos lá. O que acontece no capítulo 12? Vocês têm que lembrar. É o personagem mais importante da história antiga dos patriarcas. Abraão.
exatamente quando Deus faz a promessa a Abraão. Dali para frente, de quem, sobre quem o livro de Gênesis vai falar? Dali para frente, de 12 em diante, Abraão é sua descendência. Só. Então, é Gênesis de quem? É o princípio de quem? É o início, é a Gênesis do povo de Deus, que é o povo hebreu. Na verdade, é só uma introdução. Moisés escreve a criação do mundo, as primeiras gerações, passando ali por Noé, não é? Vai passando ali pela Torre de Babel, só para explicar assim, bem panoramicamente, como chegou até Abraão. Mas o objetivo era falar sobre Abraão e a sua descendência, porque ele exatamente escreveu esse livro quando o povo estava migrando do Egito para a Terra Prometida. E esse povo precisava da sua história, esse povo precisava saber de onde saiu, para onde estava indo, porque até então eles sabiam disso, mas naquela tradição oral. E aqui Moisés, impelido pelo próprio Deus, ele vai registrar para chegar até nós. Tá? Então nós temos um livro inteiro falando sobre a gênese da humanidade. Não, a gênese do povo hebreu. E fala assim, bem sucintamente. Então, meus irmãos, procurar um tratado biológico no livro de Gênesis é perda de tempo. Procurar um tratado biológico, mas como que foi, os eventos, né? Como que as coisas aconteceram assim, pormenorizado. Provavelmente a gente nem entenda, de forma resumida, explicada. E sobretudo que Deus criou o céu e a terra, e Ele existe e é antes que os montes se formassem, como diz o salmista. Outra coisa, a maneira da criação. Deus cria todas as coisas a partir do nada. Olha o que diz Salmo 33. Tema ao Senhor por toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus não se vale de matéria-prima. Existem até algumas correntes históricas, o dualismo vai dizer que a matéria já existia, Deus também já existia, então o trabalho de Deus foi só pegar essa matéria e trabalhar ela, como você e eu também pegamos uma matéria-prima e produzimos um produto. Não é? Não, a Bíblia vai dizer que é ex nihilo, a partir do nada, Deus deu origem a tudo. Como? Gente, é Deus, né? Você me desculpa, mas não... Pastor, explica melhor. Não sei. Eu vou chegar lá na glória, e eu acho que com aquela mente expandida, plena, naquele corpo glorificado, eu vou entender. Mas agora eu só sei o que Deus fez, né? Porque a Escritura diz isso para nós. E o objetivo da criação? Como eu disse, manifestação da glória de Deus e desfrute de suas criaturas. Ah, pastor, então Deus criou todas as coisas para ser glorificado? Será que Deus é um Deus vaidoso, que quer adoradores e que estava meio carente, sabe? Lembrando até um pouco dessas séries que ídolos americanos, né? Tem umas séries assim meio estranhas hoje, que os deuses competem entre si para ter mais adeptos, mais adoradores, porque a adoração das pessoas vai dando mais poder e energia para os deuses, né? Lá no Olimpo, os deuses brigando entre si para conquistar mais adoradores, né? Meus queridos, a verdade é o seguinte: Deus de nada precisava, mas porque um dos seus atributos também é a generosidade. Sabe quando você mata um porco lá na roça? Não, né? Não lembro disso. Não, nós não lembramos, porque isso é uma geração anterior. Mas é tão bom matar um porco, que agora a gente tem carne para muitos dias. Comer aquela carne de lata, que coisa boa, hein? E aí, porque eu estou tão feliz com isso, eu vou pegar um pernil e vou levar ele para o meu vizinho. Eu vou compartilhar. Ah, essa fornada de biscoito com o filho, leva lá para a Dona Maria. E aí, um belo dia, do nada, você está ali tranquilo, e chega o seu José, e ele matou um porco e está trazendo para você também uma torta. Deus não precisa de nada, mas sendo um Deus amoroso, belo, gracioso, Ele cria todas as coisas para que a sua criatura, a sua criação, participe da sua beleza. Tanto é que Deus expressa essa beleza na criação.
Quando você olha para a criação como um todo, só um Deus muito belo em seu ser poderia fazer coisas tão lindas. Então esse Deus, ele cria com qual propósito? Compartilhar e manifestar a sua glória e trazer a coroa da criação, que é o ser humano, para participar da plenitude da beleza da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um relacionamento perfeito, totalmente satisfeito, mas Ele quer compartilhar isso com uma criatura chamada você. Ele nos cria para vivermos em comunhão com Ele. Tá? Então esse é o objetivo. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e me formei e fiz. Ou seja, povo de Deus, filhos e filhas, foram criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, como diz lá na Confissão de Fé de Westminster, no Breve Catecismo. Qual é a finalidade principal do homem? Exatamente, glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Amém? Vamos lá, tem mais, pastor? Vamos para a narrativa da criação que a gente leu agora. Vou mostrar de forma sucinta, só para ficar mais visual. Deus criou o universo em quantos dias? 6. Você já ia falar 7, né? Não, 6, calma, né? Primeiro dia, separação da luz e das trevas. Ah, pastor, então esse dia ele criou o sol, a lua. Não, ainda não. Aqui é a separação da luz e das trevas. Nossa, mas o que é isso, hein? Ah, eu não sei, mas deve ter sido um efeito físico, químico, sei lá, muito gigantesco, alguma coisa muito extraordinária, né? Segundo dia, separação do firmamento e das águas, ou seja, céu, águas de cima, nuvens e as águas de baixo, os mares, os rios. Terceiro dia, separação do mar e terra seca e reino vegetal. Quarto dia, sol, lua e estrelas. Olha que coisa interessante. Aqui Deus criou a luz no primeiro dia. Mas o que estava brilhando aqui? Não precisa nada brilhar. Deus cria a luz. Agora aqui Ele cria os porta-luzes, né? Os que vão portar a luz. O sol, lua, estrelas não são luz por si só, eles são portadores da luz, né? Então eu acredito que Deus aqui, no primeiro dia, ele estrutura muitas leis naturais, muitas leis físicas para que o mundo funcione, né? E aqui no quarto dia a gente já tem os luminares para dividir em dia e noite, estações, para servirem de sinais e assim por diante. Quinto dia, a criação das aves e dos peixes, né, povoando o céu e o mar. E o sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano, conforme a imagem e semelhança dele próprio, de Deus. Então, no sexto dia, Deus conclui a sua obra criando o ser humano e fazendo algo por ele que é distinto. Você concorda comigo que, essencialmente, e o autor de Eclesiastes vai falar disso da maneira mais terrível, que do ponto de vista material, nós não somos diferentes dos animais? O autor de Eclesiastes diz que a gente morre, o cachorro morre e ambos vão para o buraco, e é a mesma coisa. Sim, do ponto de vista material, parece que sim, né? Parece que a matéria que Deus usa é a mesma, né? Mas você concorda comigo que a gente não existe como o cachorro existe, né? As existências são bem distintas, né? Vocês têm um pug lá, né? Qual que é o nome? Valentina e Beatriz? Nome de gente, né? Meu Deus do céu. Vocês acham que a Valentina e a Beatriz estão muito preocupadas? O que elas vão fazer da velhice delas? O que elas vão fazer com aquele ronco que só aumenta? O punk, vocês já viram? Ele ronca desesperadamente, né? Mas nós nos preocupamos, né? A gente pensa nessas coisas, né? A gente tem, como diz, como lá no discipulado a gente inclusive trabalha, né? A gente tem uma essência moral, uma essência espiritual, relacional, né? Tem uma série de coisas em nós que não foram comunicadas a outras espécies. Então no sexto dia Deus cria os animais, mas Ele coroa isso criando não mais agora um animal racional, eu não vou falar isso, mas um ser que reflete a essência da pessoa de
coloca nesse ser atributos que ele tem, que o próprio Deus tem, ele coloca em nós. Qualidades que o próprio Deus tem e ele comunica a nós. Claro que não todas, né? A gente viu os comunicáveis e incomunicáveis, né? Atributos, mas Deus aqui comunica vários deles e nos faz seu povo, e nos faz filhos. Isso é tão bom, e Deus vai falando que cada um desses dias era bom, que no 7, quando ele termina tudo, ele diz que é muito bom. E aí eu sempre fico pensando, né? O Deus perfeito, o Deus de toda bondade, o Deus de toda beleza, o Deus de toda boa definição, olha para algo e diz que é muito bom. Então isso realmente era espetacular. E aí ele vai no 7º dia desfrutar da sua obra, né? Ele descansa, ele repousa, não porque estivesse cansado, mas aqui como expressão do contentamento que ele teve por tudo que ele acabou de criar. Então veja, esse Deus que decretou, agora está colocando em prática a execução do seu decreto, e olha para tudo que ele planejou e vê que funciona perfeitamente bem, lindamente, todas as coisas, não é? Agora, a gente tem, eu não vou entrar na queda, tá? Não vou entrar em Gênesis 3, hoje Gênesis 1 e 2, tá? Sobre a queda a gente vai falar mais para frente. Fica à vontade. Qual é a interpretação que a gente deve dar? Eu até posso explicar para outras pessoas, quando no versículo 26, também diz Deus, passando o homem à nossa imagem. Esse plural, né, essa primeira pessoa do plural que é utilizado, tanto como verbo quanto como pronome. Então, alguns vão ver aqui, e eu concordo com eles, eu estou com eles, que aqui já seria uma menção ao próprio Deus triuno. Seria uma evidência escriturística de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na obra da criação. A gente atribui a obra da criação geralmente ao Pai, mas não é verdade. Se você olhar na Escritura como um todo, você vai ter ali a pessoa do Espírito, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vai ter o Verbo de Deus, que João vai descrever como aquele que executou toda a ação da criação. Então, quer dizer, o Filho estava ali, o Espírito estava ali, o Pai. Então, muitos vão falar que aqui o que nós temos é a própria Trindade, na economia dela, a gente usa esse termo economia, mas no papel de cada um, na relação de cada um ali, dizendo, né, verbalizando, que esse homem, não é que ele está decidindo agora que vai fazer o homem à sua imagem, isso já foi decretado na eternidade, mas aqui eles estão verbalizando a execução desse decreto. Eles vão fazer o homem à imagem e semelhança do próprio Deus triuno. Agora, há outros que vão dizer que isso daqui tem a ver com façamos, a ideia do plural, quando se refere à majestade, quando se refere a um ser muito grandioso, muito majestoso. Não que negue a questão da Trindade, mas ao invés de falar, não, é a Trindade ou é uma referência majestosa a Deus, que Moisés, quando foi relatar isso, na verdade está falando no plural, porque ele está denotando a grandeza de Deus aqui nesse trecho. Então, há essas duas possibilidades, mas eu gosto mais dessa façamos como uma Trindade. Reverendo Andrei, o senhor tem alguma colaboração sobre esse façamos? O corrente principal é exatamente a Trindade. Né? Consegue descer por mesmo. Sim. Ok. Mais uma pergunta? Não? Agora, a criação tem suas oposições, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma teoria que hoje é muito popular, mas muito popular mesmo, que é a ideia da emanação. Que, na verdade, não existe uma distinção entre criador e criatura. O que existe é um ser grandioso, em algumas correntes, inclusive um ser que está em constante evolução, então como se fosse uma energia cósmica, muito poderosa, que uns chamam de Deus, outros chamam de universo, enfim. E esse ser, não é? Que é de onde emana toda a energia, ele é tudo e está em todas as coisas. Isso manifesta muito na ideia do panteísmo. Deus é esse banco de madeira, Deus é Jéssica, Deus
é o pardal e a pombinha que estava ali fora hoje. Deus é tudo. Tudo. E essas buscas hoje por essa espiritualidade muito esotérica, eu vou lá para São Tomé das Letras, eu quero ver lá os extraterrestres, eu quero ter contato com o universo, eu quero sentir as energias das pedras. É bem essa busca, sabe? Por uma conexão com o divino a partir da criação. Agora, a Escritura ela vai definir uma distinção muito, muito clara do Criador com a criação. Não que a criação não seja fascinante, não que a criação não revele a grandeza do Deus Criador. Porque diz a Escritura que os céus proclamam a glória de Deus. É fato que quando a gente olha para a beleza de tudo, para a imensidão do universo, isso está dizendo o seguinte: Deus é grande, Deus é grande. Olha só, um Deus muito grande que seria capaz de criar tudo isso que vocês estão vendo. Só que não mistura a criatura com o Criador. É o que acontece muito hoje. Até porque esse Deus emanado é um Deus sem personalidade, né? Deus está ali na cachoeira. Vamos curtir a brisa da cachoeira, né? Vamos tomar um banho de cachoeira para lavar as energias negativas, né? Vocês já viram isso, né, gente? Vocês já viram, né? Toma um chazinho lá, fica dando uma viagem doida, né? Conectando com além, né? Tem uns que vão e não voltam, né? Vocês já viram, né? A viagem é tão grande que ele fica por lá mesmo, né? Então, meus irmãos, isso torna um Deus, a ideia de um Deus muito impessoal. Isso é muito cativante para a sociedade de hoje. Porque se esse Deus não tem personalidade, ele não tem vontade própria, ele não exige nada, ele não diz o que é certo, o que é errado. Então, se é um Deus criado à minha imagem e à minha semelhança, olha, eu quero um Deus que me dê tudo e não me cobre nada. É isso, é o que eu quero. Então, essa corrente ela é muito popular hoje, extremamente popular entre os jovens. Viu? Hoje os jovens não estão tão ateístas, viu? Não estão tão ateus. Eles estão anti-religião, anti-igreja, anti-escritura e querendo encontrar experiências e viver experiências esotéricas. Tá? Então eles não são ateus, mas eles são totalmente engajados por aí, né? Procurando que não perderam. E tem também a outra teoria, e essa já confronta mais ao que nós acabamos de falar, que é a teoria da evolução. Não é? E aí ela pode tanto ser ateísta, né? A gente tem um grande número vasto aí de defensores da não existência de Deus, que todas as coisas existem por acaso. Por acaso. Eles não têm evidência científica de que as coisas existem por acaso. Mas eles acreditam que não. Deus, não existe Deus, não existe ninguém. É que assim, estava lá a matéria, só que aí uma pergunta que aí é onde tudo se esbarra, né? E aí é onde ninguém tem resposta, né? Se não olhar para a Escritura. A matéria estava lá, não, mas muita energia condensada, e de repente uma grande explosão. Ok, aí essa energia condensada vem de onde? É do quê, né? Então, aí já também não tem resposta, né? É aquela coisa assim, a gente vai até onde dá para experimentar e ver alguma coisa, né? E ter alguma referência. E há também essa mesma perspectiva da teoria da evolução, dessa grande explosão, do Big Bang, do surgimento da vida com algo espontâneo, a partir de gases, daquela sopa de surgiram as primeiras bactérias, e assim a coisa foi sofisticando ao longo da evolução. Também uma perspectiva teísta. Como assim teísta? Alguns que acreditam que Deus criou todas as coisas se valendo da evolução. Então, eles não têm discordância com relação à evolução. É uma discordância mais filosófica. Como assim filosófica? Filosófica e religiosa também. Você olha para o Big Bang e acredita que ninguém planejou e aquilo foi por acaso. E você tem prova para dizer isso? Não tenho, mas é o que eu acho. Beleza. E o outro do lado de cá diz o seguinte, então, mas eu acho, concordando com o Big Bang e tudo mais, o ser humano vindo a partir de um primata e tudo mais, mas eu acredito que foram processos que uma inteligência superior pensou e colocou em execução. E
é muito mais intencional na Escritura. Ela vai dizer que é muito mais organizada, é muito mais intencional, é muito mais localizada do que a ideia de uma evolução a partir de eras e milhões de anos ou bilhões de anos. Tá? Então a gente tem essas oposições. Se formos bíblicos, e é o que se espera de nós, né? Claro que nós não teremos um tratado biológico, como eu acabei de falar para vocês. E os dinossauros? Não aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. Então não existe. Se não está na Bíblia, não existe. Não seja ignorante. Né? Tem vários fósseis por aí. Mas onde estão? Porque não está na Bíblia. Bem, se você for procurar algumas explicações criacionistas, eles vão dizer que a extinção deles aconteceu no dilúvio, que houve um soterramento muito rápido, e isso fez com que eles morressem, fossem prensados e fossilizados. E você vai também ter aqueles que vão falar, não habitaram na mesma época, tem uma criação primeira ali que o ser humano participa, e aí uma destruição quando Lúcifer caiu na Terra. Gente, o que tem de teoria para explicar e acaba não explicando? Porque sempre que você quer explicar muito do lado de cá, você arruma um problema do lado de lá. Por exemplo, alguns falam, não, esses 6 dias da criação não foram dias literais, foram eras. Então, o primeiro dia foram milhões de anos, o segundo dia outros milhões de anos. Beleza. Aí você tem um grande problema aqui, se a gente for pensar em milhões e milhões e milhões, o que acontece aqui quando Deus cria no terceiro dia o reino vegetal? Se esse reino vegetal criado por Deus fica sem sol, o que acontece com ele? São regras que o próprio Deus estabeleceu. Milhões de anos para um reino vegetal sem sol não funciona. Aí nós vamos encontrar. Mas é porque os 3 primeiros dias foram eras. É a partir do 4º dia, que aí tendo o sol e a luz, os dias foram de 24 horas. Irmãos, a verdade é o seguinte, se você começar a querer encontrar e aliar uma teoria com a outra, você vai encontrar problema. Você nem vai. É mais ou menos aqui, o mal querendo ser um pouquinho bom, e aí os maus o rejeitam, e o bom querendo ser um pouquinho mal, e aí os bons o rejeitam. Sabe aquele gordo? Nem quente nem frio, e aí ele vai ser vomitado. Não vai funcionar. Então, o que se espera de nós, fechando a Escritura, Deus criou o mundo. Em 6 dias Deus criou o mundo. Que trabalho seria para Deus criar o mundo em 6 dias? Que trabalho é Deus? Deus faz qualquer coisa. Deus sabe tudo. Ele tem o poder para fazer o que ele quiser fazer. Não há limites. Mas Deus precisou se valer. Deus não precisa se valer de nada. Ele criou tudo do nada. Não existia matéria, não existia nada. A energia aí se explodiu uma coisa. Eu acho que deve ter acontecido muitas explosões, muita coisa impressionante mesmo. Quando Deus falou, haja luz, muita coisa. Mas a gente não precisa se preocupar que Deus tem se valido de uma série de coisas, porque Ele faz o que Ele quer fazer. Mas é porque está muito na moda. Aquela ideia da imanência, ela entra aí também. Que as pirâmides é uma forma de você conectar com outras civilizações, ou captação de energia nos pontos estratégicos, tecnologias avançadas de povos antigos. E aí eles pegam também aquele livro de Noé, que é um livro apócrifo, em Gênesis lá de Noé, não de... Ajuda aí, gente, aquele rapaz que foi trasladado lá, Enoque, que não foi escrito, nem foi naquela época de Enoque, não, mas eles vão se valendo de um monte de coisa para falar que existem até civilizações intraterrestres e um monte de coisa em Ratanabá e um monte de outras coisas por aí, que são... mas eles misturam tudo, eles...
Então, mas isso, essa... Deus criasse o mundo e estraga tudo. Não, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. A única vez que a gente tem Deus colocando um ponto final na raça humana, mas preservando uma família, foi na Arca de Noé. Fora isso, tanto aí Deus, inclusive, fala que isso não voltaria a acontecer. Então, se nós somos criacionistas e somos, a criação bíblica, ela narra uma criação só. Nem intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então, alguns vão falar, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí passaram muitos, milhares de milhões de anos e muita coisa aconteceu. E aí volta, versículo 2. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então parece que Deus criou, e aí tudo se quebrou, e aí deu um monte de problema. Sobrou só o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, com tudo destruído, e ele recriou. Né? Isso é chamada teoria da lacuna. Também viagem errada. O que a Escritura fala? É por isso que, quando eu digo para vocês, não é um tratado biológico, e não dá para fazer especulação, porque assim, olha, o Espírito Santo de Deus que inspirou, disse, isso não é importante. Isso não é importante. É mais importante vocês conhecerem a história do povo hebreu do que necessariamente conhecer a origem da humanidade. Porque a partir do povo hebreu, Deus se revela. A partir do povo hebreu, não é porque o povo hebreu é muito importante, não. Cristo é, lógico, descendente. Mas é porque Deus revela a partir dali. Gênesis 12 em diante, Deus começa a execução ali do seu projeto de uma forma muito intensa, né? E que vai culminar na revelação perfeita dele, que é Jesus. Certo? Vamos lá. Você compreende, uma pergunta para você pensar. Você compreende que sem a doutrina da criação, a existência humana perde completamente seu propósito? Sim? Se a gente for na ideia de muitos inícios e muitos finais, não é nada. Só mais um. E aí, quando a gente for destruído, vai vir outros bichos, outros seres, outras espécies vão evoluindo, e a coisa continua. E a vida eterna? E por que Jesus veio? E qual é o problema? Se nós tirarmos a doutrina da criação, por que eu estou batendo forte nisso, gente? Porque se nós formos para a escola dos nossos filhos, isso aqui que nós vimos agora é ridicularizado. Se você for conversar com qualquer pessoa, você vai no médico, vai conversar com o médico, ele vai... Isso aqui tá bom, pode acreditar no seu mito aí, pode acreditar nisso. E a gente vai cedendo a isso. O problema não é a consciência deles, tudo bem, se eles querem acreditar nisso, está tudo bem. O problema é quando eu começo lá. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas como é isso mesmo? Se você for duvidar do que está em Gênesis capítulo 1 e 2, que Deus criou e como Ele criou, então por que você vai acreditar em João 3,16? Porque Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho. Domingo passado nós estávamos aqui celebrando a Páscoa, né? A ceia do Senhor. Nós estávamos falando da morte e da ressurreição de Cristo. E por que nós falamos disso com tanta convicção, com tanta confiança, com tanta esperança? Isso vale. Mas Gênesis capítulos 1 e 2 não. Então você está colocando em dúvida a palavra de Deus. E aí, se for para desacreditar, você acredita de tudo. Se ele não ateu, ele é muito mais honesto. Não está certo não, mas honesto ele está sendo. Está desonesto com aquilo que ele está pensando. Nós cremos que Deus criou o mundo. Que Deus criou pelo poder da sua palavra, todas as coisas. Tudo foi gerado a partir do nada. Ele é a causa de tudo. E Ele criou para manifestar a sua glória. E nós existimos para Ele. A minha vida, o meu corpo é de Deus, veio de Deus e existe para Deus. Isso tem implicações éticas profundas. Profundas. Estou querendo colocar silicone no seio. Não esqueça, seu corpo é do Senhor. Porque eu quero que veja os meus atributos dianteiros. Por quê? Com que propósito? Em busca do quê? Você quer investir tanto dinheiro para o quê, necessariamente? Se o seu corpo é de Deus. Aí esse julgamento de meta, silicone é errado, pastor, é pecado? Não. Pecado é a gente se esquecer que o nosso corpo, que os nossos bens, que o nosso tempo, que esse universo e tudo mais existe para aquele que criou todas as coisas. Isso tem implicação para tudo. Da forma que a gente trabalha até como a gente se diverte. Não é? Beleza?
providência mais rápido. Vamos lá? Então veja, Deus criou, vamos voltar naquela tela lá no início, só para a gente recapitular aqui, ó. Lembra? Os decretos divinos, Deus decretou, são seus planos, e que Ele está executando na eleição, e agora criou, e agora nós vamos ver como que Ele interage com essa criação. Ele interage com providência. Vamos ver aqui o que é providência. Providência é aquela obra de Deus pela qual Ele preserva todas as suas criaturas, está ativo em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas ao seu fim estabelecido. Deu para entender? O que é providência? A gente não fala assim, ó, eu vou orar para Deus entrar com providência. Não, a gente não fala isso, para Deus entrar com providência, provendo. O que é? O pai provê para o filho. O que é isso? É cuidado, é dar o que precisa. Para o quê? Para que o filho possa ter o que precisa para viver bem, para cumprir o seu propósito, né? Então a providência é uma obra de Deus para preservar aquilo que Ele criou. E se Deus tirar a providência agora da sua criação, lembra? As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E se Ele tirar essa misericórdia, que é a providência? Tudo se desfaz. Deus não só, Deus trabalhou para criar, mas depois que Ele criou, Ele saiu, Ele deixou. Ó, eu vou fazer, vou dar na mão de vocês, mas eles recebem, toca o barco. Se Ele tivesse feito isso, meus irmãos, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Teríamos matado uma outra há muito tempo, né? O que acontece, e tem algumas correntes, né, teóricas, por exemplo, aquela ideia do relojoeiro, que Deus é como um relojoeiro. Ele criou um relógio, deu cordas e foi embora. Agora a gente administra aqui como a gente quer. Não, a Escritura diz que não é assim. Pelo contrário, Deus preserva as suas criaturas, está ativo, Ele está trabalhando, ativo em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas para o fim estabelecido. Então quer dizer, Ele preserva, Ele está ativo em tudo o que acontece, Ele está trabalhando e Ele dirige tudo para o fim estabelecido. E a providência, a gente pode chamar ela de providência geral. Deus então está trabalhando, preservando o quê? Tudo no geral, desde a Via Láctea, desde as coisas mais brutas até as coisas mais específicas. E a gente vai falar de providência especial, que é sobre as pessoas, e alguns vão dizer inclusive que é a providência muito especial, que é a providência de Deus com os seus filhos. Então assim, Deus cuida de tudo, Deus cuida das pessoas, e Deus cuida em especial da sua igreja, do seu povo, né? E a gente vê isso em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, olha, a providência de Deus sobre o universo em geral diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Estamos falando de algo bem geral. Mas, providência de Deus sobre o mundo físico: fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Ou seja, a erva está crescendo para os animais comerem, as plantinhas estão ali, os animais comendo, para o homem trabalhar. Ou seja, o homem, o agro, né? Quem é agro, pop, tech aqui, então, quer dizer, o Senhor está ali com a sua providência, cuidando do mundo material e físico. Mas providência de Deus sobre a criação bruta. Olha só, os leõezinhos fugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Então Deus está lá cuidando das savanas africanas, né? Mas sobre os negócios das nações, nossa, será que Deus está preocupado com o que está acontecendo no governo do mundo? Diz o texto: multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Ou seja, Deus é aquele que junta povos, divide povos, muda a geografia das coisas, muda a geopolítica do mundo, né? O que mais? Sobre o nascimento e a vida do homem, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, houve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo, falando dele, e ele diz que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça.
Olha só, Deus que nos chama antes do nascimento. Podemos lembrar do Salmo 139, né, que a gente sempre lê: a substância informe no ventre da minha mãe, né, e os meus dias foram escritos e determinados. A providência de Deus sobre as coisas aparentemente acidentais e insignificantes. Não tem coisa que Deus se preocupa, e é importante. Agora tem outras assim que eu acho que ele nem toma nota, porque ele é tão ocupado, né? Se Deus tivesse limitação, né? Olha só, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Sorte ao regaço é o quê? É da água. Vamos imaginar, como se fosse aqui a ideia de sorte, seriam pedras, dados. Você joga no regaço, ou seja, ali no terreiro, para ter uma resposta. E acha assim, por sorte, por coincidência. Não, a gente acha que é, mas é do Senhor que procede toda decisão. Pastor, mas será que ele preocupa com tudo mesmo? Enquanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Você tem noção? De todos aqui, só um eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça. Aliás, 2. Tá sério, é só o Adilson mesmo. Só o Adilson. Eu não tenho ideia. Os demais. Mas o Senhor sabe. Mas para que Deus se ocuparia com isso? Não, meus irmãos. Ele sabe de tudo. Isso é um tributo dele. Ele é onisciente. Na proteção dos justos, olha a providência. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar. Aqui, veja que não está dizendo que o Senhor me faz repousar em paz, mesmo sabendo que tem um monte de perigo, hein? Não, Ele me faz repousar seguro mesmo. Ele dá segurança. É o cuidado de Deus na proteção dos justos. Mas no suprimento das necessidades do seu povo, olha, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Deus ali com o seu povo, peregrinando no deserto, Deus o alimentou com o maná que veio do céu. O que é um maná, gente? Alguém aqui já comeu maná? Alguém aqui já experimentou uma coisa tão extraordinária? Num lugar que não tem alimento, lugar nenhum, né? Um ambiente que não tem alimento em lugar nenhum, e Deus faz isso cair do céu para alimentar seu povo, para prover do seu povo. Respondendo às orações, olha o Salmo 65: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Ó tu que escutas a oração, tu que escuta a oração. Quem escuta a oração? Deus escuta. E mais, no desmascaramento e castigo dos ímpios, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Ou seja, na providência de Deus também, na agenda dele, está desmascarar e punir os ímpios. Ok? Tem alguma coisa, existe alguma esfera aqui que eu não citei e que Deus não esteja atuando? Lembram de alguma coisa aí? Não. O que o Senhor falou aí, tal coisa Deus não está vendo. Isso é até o fio do nosso, os fios de cabelo da nossa cabeça. O Senhor sabe. E por que a gente ora e no nosso dia dá aquela impressão de que nós estamos desamparados? Por que a gente cai na tentação e no enredo de Satanás de achar que Deus não é suficientemente cuidadoso com o seu povo? E por que a ansiedade, que começa como um pecado, está se transformando em uma doença no nosso meio? Porque a gente está com medo de um monte de coisa acontecer. E isso acontece porque nos falta a convicção, às vezes o conhecimento, mas agora o conhecimento vocês estão recebendo, mas a convicção de que Deus provê. Lembra a palavra lá de Abraão, né? Deus proverá para si, meu filho. Cadê o cordeiro? Deus proverá para si. Agora, elementos da providência, olha que interessante. Como que Deus? Quais são esses elementos da providência de Deus? Primeiro, a preservação divina. Deus está provendo como?
na preservação, ou preservação é a obra contínua de Deus pela qual sustenta todas as coisas. Como que Deus está provendo? Preservando. Preservando. Porque senão a coisa ia desfazer. Senão as coisas iam desmanchar. Gente, vocês pararam para pensar, olha que coisa fantástica. Nós estamos na distância ideal do Sol. Mais perto do Sol, a gente queima. Um pouquinho mais longe do Sol, tudo congela. Que coisa fantástica. Estamos no lugar certo. Mas há um campo magnético no nosso planeta que faz com que a radiação solar, que nessa distância poderia fazer muito mal para tudo, para nós, para tudo. O campo magnético da Terra, ele faz com que essa radiação, ela vai embora, ela se dissipe no espaço. Então, você já pegou um ímã e virou o ímã e tem as duas partes que juntam, mas dependendo da posição que você coloca, ele repele, né? Então, quer dizer, há um polo, esse polo manda os raios solares para fora, ele repele. E se não tivesse isso? A força da gravidade no nosso planeta ela é tão espetacular que ela mantém os gases aqui. Ela tem toda a atmosfera, que é um filtro, que mesmo os raios que vêm do Sol e ainda chegam aqui, eles são filtrados. Porque senão, a vida também ficaria inviável. Quem mantém isso tudo no lugar? Quem mantém essa bola rodando no lugar certo, desse jeito, na distância certa? Sim, nós somos pequenos e insignificantes diante de todo o universo que Deus criou, esse vasto universo. Alguns falam até de multiverso. Mas o fato é que nós somos muito abençoados, muito amados, né? Muito bem cuidados. Mas essa providência também se manifesta na cooperação divina. Cooperação é a obra de Deus pela qual coopera com todas as criaturas. Deus não só preserva o que Ele criou e preserva para não destruir, mas Ele coopera com a gente. Providência, ações ativas na nossa vida, ativa na criação, faz chover sobre justos e ímpios, né? Manda sol para todo mundo. Olha como Deus coopera com tudo, com os animais, com a gente. E também no governo divino. Governo é a atividade contínua de Deus pela qual Ele governa todas as coisas de modo que elas correspondem ao propósito de sua existência. Deus criou, mantém, coopera e dirige. E governa. Lembra os decretos? Deus governa. Deus não terá nenhum dos seus projetos falidos. O propósito de Deus se cumprirá, porque Ele governa. O mundo jaz no maligno e o rei deste século é Satanás, mas ele é um usurpador, ele é um mentiroso, ele não é rei, ele se diz rei. E o mundo, os ímpios, o tem como rei. Mas a Escritura diz que nunca existiu outro rei. O único rei que sempre existiu, que governa todas as coisas, é quem criou todas as coisas, né? E a providência extraordinária, que é um milagre, né? Deus, olha, criou, mantém, coopera e governa. E em alguns momentos, e tudo isso que ele está fazendo é através das leis naturais, certo? É através do ordinário. Quando Deus cuida da gente no ordinário, não é Deus que está cuidando? Ou precisa ser no natural? Não vale, eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural de Deus. Porque quando Deus faz, é sobrenatural. 99,9% das vezes Deus age no natural. Como que Deus vai conduzir a gente dentro desse propósito? Será que vai aparecer para nós na sarça ardente como apareceu para Moisés? Precisa? Se precisar, Ele faz. Mas não precisa mais, né? Porque Ele deu a palavra, o seu Espírito Santo, não é? Então a gente não precisa que a sarça arda novamente. Como que Deus vai trabalhar? De maneira natural. De maneira natural. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Parece assim, me pede quase assim, ora por mim que eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu orar aqui na sua cabeça aqui, eu sei, isso que te digo, varão. Não. Tem a Escritura para te conduzir, tem a palavra de Deus para te conduzir, e Deus abre portas, Deus fecha portas. Preste atenção no ordinário. Preste atenção
Agora, tem também a providência extraordinária, que é um milagre. Mas é milagre porque é extraordinário. Não vai acontecer com todo mundo. Não é uma coisa que acontece só quando a gente quer. E não é uma coisa que acontece sempre que a gente tem fé. Porque alguns vão dizer, o milagre não aconteceu porque faltou fé. Não, teve fé. Mas o Senhor não quis fazer milagre. Deus usou os meios naturais. Ou, se é o caso de uma enfermidade, Deus não quis curar. Deus tinha outro projeto para isso. Para a vida dessa pessoa. Falando dos meios naturais, né, a gente vê pela parte da saúde, eu falei para você, a gente acha que tem controle sobre a própria vida e a conduta da nossa vida está nas nossas mãos. Então, você fala assim, ó, você já teve uma diarreia? Você tem controle nem sobre o intestino? Quer ter controle sobre a sua própria vida? Você vai ter controle sobre tudo na nossa vida mesmo. Deus é que controla. Controle do nosso intestino tem que controlar a nossa vida. Aí complica. Gente, olha o que o McPherson diz. Milagre é alguma coisa feita sem recorrer aos meios ordinários de produção. Um resultado provocado diretamente pela primeira causa, Deus, sem a mediação, pelo menos da maneira usual, de causas secundárias. Uma definição bem técnica do que é um milagre. Não é? É alguma coisa feita sem recorrer aos meios ordinários. Um resultado provocado diretamente pela primeira causa. Ou seja, pelo Criador. O Criador estabeleceu as leis naturais, então ele vai usar as leis naturais. Mas em alguma situação extraordinária, esse mesmo Deus que criou as leis naturais pode fazer algo que contraria a lei natural. Ele pode interferir naquilo. E aí ele faz um milagre. Um milagre. Acontece, a presbiteriana acredita em milagres? Acredita, irmãos? Claro que acredita, né? Claro que acredita. Só não vende milagre, né? Não publica milagre, né? Não promete milagre para ninguém, né? Ninguém é detentor de dons de milagre. Ah, o irmão tem um dom de cura. Não isso. O Senhor faz o que Ele quer fazer. E se Ele não cuidar, ou melhor, se Ele não curar, porque cuidar Ele cuida sempre. Mas se Ele não curar, aí tem aquela música, né? Bonita que a gente canta, Ele é Deus, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, né? Ele é o Senhor, né, de todas as coisas. Irmãos, irmãs, alguma pergunta, alguma contribuição até aqui? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Entenderam tudo? Entenderam tudo? Ai, gente, hoje foi mais tranquilo, né? Foi mesmo. Vocês são bons alunos demais, né? Entenderam tudo. Eu estou tentando entender ainda, vocês são bons. Gente, obras de Deus começam nos decretos divinos, lá na eternidade. E aí, ainda na eternidade, a eleição, criação, já executando, e a providência de Deus em toda a criação. Na semana que vem, nós vamos falar do ser humano. Como Deus concebe esse ser humano, como ele fica e o que acontece a partir do mal-estar que ele causa, né? O que Deus vai fazendo. Então nós vamos conversar sobre o ser humano na quarta que vem. Beleza? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra, que nos mostra aquilo que nós jamais conseguimos ver por conta própria. Obrigado por ter se revelado a nós. Muito obrigado por ter entrado na nossa vida, no tempo, na história. Cada um de nós aqui num momento específico, mas o Senhor entrou e trouxe o milagre da salvação. Isso é um milagre tremendo. E, ó Deus, obrigado porque agora, estudando a tua palavra, a gente percebe, Deus, o teu cuidado em nos criar, o teu cuidado em prover para nós, em nos socorrer, em nos assistir em todas as coisas. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos. E que essa providência hoje, essa doutrina que nós estudamos hoje, traga muito consolo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, independente do momento de luta que eles estejam vivendo. Que eles possam confiar no Senhor que criou, que sustenta, que coopera e que governa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Até domingo, em nome de Jesus. E vamos tomar o nosso cafezinho ali.